Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, para mais encontro num domingo, é um dia que normalmente eu faço com vocês aqui uma resenha, uma análise do conteúdo dos principais jornais do Brasil. Normalmente os jornais de domingo são mais volumosos, né? Eles têm cadernos especiais, muitos cronistas, muitos analistas que se debruçam sobre os principais problemas brasileiros e tem também sempre alguma notícia do cotidiano, normalmente envolvendo alguma questão envolvendo violência. Como nós estamos vendo, apesar de termos tantas informações, o mundo bolsonarista ainda continua a nos proporcionar atos de violência, como foi ocorrido contra o ministro Alexandre de Moraes e a sua família no aeroporto de Roma. Como era previsível, os agressores, uma vez emparedados pela lei, eles começam já a ficar absolutamente mansinhos, têm amnésia, normalmente alegam problemas com algum tipo de uso de medicamentos não controlados, tomaram algum remédio que, enfim, perturbou a sua sanidade mental. É isso que acontece com essas pessoas e muitas das vezes isso até é uma orientação dos advogados que ficam numa situação complicada, né? Fica ali, olha meu filho, as imagens mostram que você cometeu um crime, se você não está doente da cabeça, vamos ter que arrumar uma estratégia aqui para diminuir o tipo de sanção que você vai sofrer. Como eu disse para vocês mais cedo, o direito penal ele tem uma situação muito interessante que não é conhecida, né, da maior parte da população, que aponta que cada condenação criminal faz surgir o direito de uma indenização civil. Por exemplo, se um ladrão invade a sua casa, né, quando você está dormindo, enfim, ele arromba uma porta, causa uma série de danos e ainda te furta alguma coisa, bom, se ele for preso lá na frente, uma condenação criminal contra ele vai ainda servir para que ele seja obrigado a restituir todos os danos que ele causou com o crime que ele cometeu. É assim também na esfera do dano moral, dano à honra das pessoas, enfim. Muitas vezes a pessoa te agride e te causou aquele dano, aquele sofrimento, né? Mas aí há também, a partir de uma condenação criminal, a possibilidade de uma condenação na esfera civil para um dano moral, que pode às vezes ser muito mais contundente para o comportamento do agressor do que uma mera sanção penal. Bom, vou conversar com vocês sobre os desdobramentos dessas situações que estão se dando aqui no Brasil em relação ao que aconteceu lá em Roma contra a família do ministro Alexandre de Moraes e traçar aqui algumas situações que podem acontecer e como isso tem também, de fato, um efeito pedagógico nesse momento que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Antes de entrarmos nesses assuntos, né, e outros que eu vou tratar aqui com vocês, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você venha participar das nossas atividades. Todos os dias aqui eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, entre 5 horas e 5 e meia, às vezes eu chego um pouco mais tarde, mas estou sempre aqui com vocês. Se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais próximo e prestigiar mais ainda o nosso portal. E não esqueça de dar o seu joinha e de enviar para cá o seu comentário, tá bom? São formas também de você ajudar o nosso portal a ficar mais movimentado. Gente, como eu comentei com vocês, hoje todos os jornalões, eles trataram, enfim, de temas conjunturais, mas todos eles trataram dessa questão aqui, que eu tenho comentado com vocês, né? O fato do ministro Alexandre de Moraes, com a sua família, ter sido agredido fora do Brasil. Moraes e família são hostilizados. Polícia Federal investiga. O inquérito vai apurar a ação de brasileiros em aeroporto de Roma e agressão a filhos de ministro. Políticos repudiam a violência. Políticos repudiam a violência, mas não a família Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, com seu comportamento omissivo, ele simplesmente legitima esse tipo de situação. Os bolsonaristas, com essa omissão em relação a uma agressão cometida nessas circunstâncias, eles legitimam esse tipo de comportamento, porque era para repudiar, era para ter um efeito pedagógico. Mas o que a gente vai esperar de um presidente covarde que durante o período que existiu entre a sua perda eleitoral e a posse de Lula, ele simplesmente não disse absolutamente nada, num ato ou num comportamento de extrema covardia. Então não seria agora, diante de uma agressão, que ele iria falar alguma coisa. Quando morreu também o Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista, ele também não falou nada, ele demorou um tempão para entrar. Todas as vezes que surge alguma situação envolvendo um criminoso bolsonarista, ele fica um tempo para se pronunciar. Não se pronunciou contra o 8 de janeiro, demorou pra caramba para falar alguma coisa, e todos nós sabemos que o seu comportamento omissivo
isso está documentado, fortaleceu com que muitas pessoas caíssem nessa insanidade de querer uma ruptura institucional. Não tem ninguém santo nessa história. Eles queriam mesmo era fazer um tumulto em Brasília para que o Exército entrasse em ação e implementasse no Brasil uma ditadura e retirando o presidente Lula do seu posto que tinha adquirido via a eleição. Bom, os jornais todos estão falando desse episódio, né? Enfim. E aí a gente dando uma busca hoje, para dar uma atualizada aqui na internet, a gente vê isso aqui. Suspeito de agredir Alexandre de Moraes presta depoimento à Polícia Federal. Alex Zanata Bignotto, morador de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, depois, na manhã deste domingo, 16, a Polícia Federal de Piracicaba. Então vejam só que a insanidade dessa gente faz. O cara era para estar domingo, chegou de viagem, né, contando as histórias, mostrando ali as fotografias, enfim, da sua viagem. Não, está lá encalacrado, ou teve que ir para a Polícia Federal, teve que contratar um advogado, que no domingo teve que acompanhá-lo também. Então eles vão ter que desembolsar uma grana para fazerem assim, defesas que sejam minimamente consistentes, para que eles não sofram condenações muito grandes, porque condenados eles serão. Outro jornal aqui diz que até Augusto Aras, essa figura inerte à frente da Procuradoria-Geral da República, está se manifestando agora. Ele que sempre defendeu as barbaridades que Bolsonaro disse e o clã como a liberdade de expressão, liberdade de opinião, o que é uma coisa absolutamente míope, uma coisa totalmente deformada. Mas como o senhor Augusto Aras está querendo fazer uma graça agora para ver se viabiliza para ser reconduzido à frente da Procuradoria-Geral da República pelo presidente Lula, então agora ele virou um democrata mesmo, um defensor de princípios constitucionais, né? Mas isso aí eu acho que não vai adiantar muito para o senhor Augusto Aras não, porque ele mesmo terá que responder por muitas coisas que ele fez e deixou de fazer à frente da Procuradoria-Geral da República, entrando um novo Procurador-Geral da República que tenha pulso forte e que respeite a Constituição e que faça aquilo que a lei determina, ou seja, a responsabilização de todos os criminosos que atuaram contra o Brasil, dentro das instituições e fora das instituições. Bom, e aí vamos lá ao depoimento do primeiro suspeito, né? Vamos considerar assim. Suspeito nega a Polícia Federal ter atacado Moraes. Empresário e mulher vão depor. Gente, é um negócio muito incrível. Então, o que acontece? O Alexandre de Moraes, o filho, todo mundo imaginou que estavam sendo agredidos e simplesmente fizeram ali uma ocorrência à Polícia Federal para pegar pessoas que estavam inocentemente a passeio ali em Roma. Será que isso cabe na cabeça de alguém? Bom, cabe na cabeça dos bolsonaristas. Se você observar todos os canais bolsonaristas, hoje eles colocam sob suspeição o que aconteceu. Eles não acreditam. Então, assim, isso não poderia ter acontecido. Isso é invenção do Alexandre de Moraes. Então, a pergunta de todos é: aonde estão as imagens? Queremos ver as imagens. A gente pega aqui, por exemplo, nessa Bárbara, que do canal Te Atualizei, que eu já comentei aqui com vocês, né? Uma das coisas que esse bolsonarismo fez com muitas pessoas é uma espécie de infantilização comportamental. As pessoas passaram a ser agressivas, fazer xingamentos e simplesmente fugirem de qualquer tipo de reflexão racional. Elas partem para agressões muito infantis, né? Vocábulos, xingamentos, enfim, isso tem a ver lá com aquela coisa, com o nascedouro dessa história no Olavo de Carvalho. E eles parecem que ainda não aprenderam suficientemente bem que desafiar o Estado democrático nas democracias tem sanções, tem repercussões. Então, eles estão agora com essa onda aqui. Mantovani afirmou à Folha que avistou Moraes no Aeroporto Internacional de Roma nessa sexta-feira, mas que não falou com ele. O que eu posso falar para você é que eu vi realmente o ministro, que ele estava sentado em uma sala, mas eu não dirigi nenhuma palavra a ele, disse. Então, quer dizer que o Alexandre de Moraes, ele inventou essa história, a família inventou essa história. E aí você pega todos os tweets aqui na sequência, todos eles vão falando assim, olha, tem que saber, cadê as imagens? Enfim, as imagens estão lá no aeroporto de Roma, com certeza. Estão ali para que sirvam de base para eventuais condenações que essa gente irá sofrer. Bom, essa é uma parte do aprendizado aqui no Brasil. Como eu disse a vocês, muita gente infantilizada, muita gente negacionista de fatos, mas o que essas pessoas pensam sobre esses fatos não tem a menor repercussão. O que repercute é aquilo que está no processo, aquilo que está na lei. E aí, gente, mudando um pouco aqui de tema,
nós temos aqui esses assuntos aqui que a gente vai começar a ter mais atenção daqui para frente, né? Diz aqui o editorial do Estadão. Brasil perde quando o desenvolvimentismo ganha. Lula acha que o país não vai bem porque o financeirismo prevaleceu sobre o desenvolvimentismo. Errado. O Brasil vai mal, pois o desenvolvimentismo nunca foi realmente derrotado. Então, para essa gente aqui, a elite econômica, a elite midiática, que está presa ao financismo, né, fazer um governo, termos um governo que invista na realidade, na infraestrutura, no desenvolvimentismo aqui no nosso país, isso é errado. Para eles, o Brasil tem que continuar uma eterna terra para exploração de açúcar, de trigo, de soja e de minério de ferro e de petróleo, e está certo. O nosso destino é só ser isso, uma nação com pessoas com baixa escolaridade, uma nação que não produz nada no mundo da ciência, da tecnologia, enfim, cada vez mais dependente das nações que realmente investem na contramão daquilo que a elite nacional está criticando em relação ao governo Lula. Então, gente, é um paradoxo, né? A gente não consegue se desvencilhar desse mundo que ficou adoecido, esse mundo bolsonarista, e a gente começa, ao mesmo tempo, ter a obrigação de olhar as coisas que são da nossa realidade e que vão ser, de fato, os pontos principais de debates em espaços como o nosso Portal do José. A essa gente que comete crime, o direito penal só tem uma resposta, né? Um efeito pedagógico. Uma sanção muito grande a essas pessoas poderá servir de exemplo a outras tantas, né? Não precisava ter código penal, né? A mamãe e papai ensinam pra gente que você não pode xingar uma pessoa, você não pode maltratar uma pessoa, você não pode desrespeitar uma pessoa. É assim. Mas o bolsonarismo fez retroceder muitas pessoas ao mundo da insanidade e agora elas vão ter que pagar. Seria muito interessante, né, que a imprensa fizesse matéria com essa gente que está presa na Papuda e na Colmeia, para ver se eles se arrependem de terem feito o que fizeram, né? Isso seria muito pedagógico. Vamos aguardar, né? Quem sabe uma hora aí há um despertar de consciências do jornalismo aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui e vamos seguir em frente porque a fila está andando, tá bom? Grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!